Pessoal, bem-vindo a todos vocês ao painel WW. Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para esse público. O público do painel é muito ligado em algumas das questões fundamentais do nosso país. Vocês acham possível criar um país produtivo, próspero, capaz de gerar melhores condições de renda para as pessoas, sem desenvolver um mínimo de trabalho do ponto de vista de pesquisa, desenvolvimento, inovação tecnológica? Provavelmente todos vocês já começaram a responder, não, de jeito nenhum. Pô, William, como é que você põe uma pergunta dessas? Pois é essa pergunta que está colocada a todos nós no Brasil. A gente vê toda essa onda disruptiva política, a gente vê tanto papo de reforma, mesmo aqui no painel WW e nas atualizações diárias, é o assunto que vocês mais ouvem falar, é como tirar a economia do marasmo, como fazer o país crescer e blá 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 todo. E a gente às vezes se esquece dessas perguntas de fundo, que são essenciais. Não há exemplo na história da humanidade de países que conseguiram crescer durante um longo tempo, prosperaram e se enriqueceram relativamente a outros países que não tivessem desenvolvido uma forte atenção, um empenho, uma vontade de criar, de inovar, de gerar conhecimento. Por que que nós estamos numa situação na qual, se a gente olha ao longo da linha do tempo, a nossa produtividade média está estagnada há quase 30 anos, na comparação com os nossos vizinhos, a coisa está ficando feia, pessoal. Países que eram a metade do Brasil em termos de rendimento per capita, estão se igualando. Eu não estou falando de país lá da Ásia, estou falando do Peru, estou falando da Colômbia, que vão nos passar. Então, a ideia desta edição do painel WW é jogar para vocês uma questão fundamental. O que está acontecendo com a produção de ciência no Brasil, especificamente? O que está acontecendo na questão de pesquisa e desenvolvimento? Nós temos 3 convidados, como sempre, na nossa roda. Eu vou começar a apresentação deles por Paulo Alvim. Ele é o secretário de Empreendedorismo e Inovação do Ministério de Ciência e Tecnologia. Está conosco também Dagoberto Alves Almeida, ele é o reitor da Universidade Federal de Itajubá, em Minas Gerais, a Unifei. E o terceiro participante da roda é Bessaliel Botelho, ele é presidente da Robert Bosch América Latina e preside também a Associação Brasileira de Engenharia Automotiva. Dagoberto, eu vou começar o programa pedindo que você conte a situação que você enfrenta. Você é responsável por uma instituição de ensino e pesquisa. Você está indo bem no que você faz? É interessante imaginar que, como você bem falava no início desse nosso encontro, que a gente se esquece de questões fundamentais. Ao longo de toda a história humana, a gente se apercebe que quando Roma respondeu por toda a hegemonia no mundo ocidental, por quase 1000 anos, durante 900 e poucos anos, todo o conhecimento que se tinha, que cabia ao exército romano, garantiu que essa hegemonia fosse muito mais pelo conhecimento do exército romano em termos de engenharia do que propriamente pela bravura. Quando a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra, ao contrário do que acontecia há mais de 1000 anos atrás, o conhecimento da humanidade já dobrava a cada 50 anos. Nós estamos vivendo num momento em que alguns especialistas chamam a atenção que daqui a muito pouco tempo nós estaremos dobrando o conhecimento da humanidade a cada 73 dias. E nós nessa? E nós gastamos energia com questões que não são absolutamente relevantes e nos esquecemos que, efetivamente, quando se compara conhecimento, ciência, tecnologia, e quando ela é forte o suficiente para ser até disruptiva em termos de inovação, isso é estrutural. E comparado a isso, qualquer outro tema, por mais importante que seja, que envolve as relações humanas e institucionais, como economia e política, são até conjunturais. Nós estamos nos esquecendo de tratar daquilo que de fato é relevante. Conhecimento é soberania. Conhecimento garante que as próximas gerações vão continuar sendo parte de um país mais progressista e, por definição, até mais justo também. Paulo Alvim, isso é um desafio direto. Sim. Uma administração nova que assumiu, trazida aos cargos de direção hoje, depois de uma onda política disruptiva. Eu não vou adjetivar, que as pessoas aí, cada um se manifeste com a simpatia ou antipatia que tiver, mas o fato é que nós temos um governo novo diante de um desafio fundamental, colocado agora pelo Dagoberto. Ele faz uma linha do tempo enorme para dizer, no fundo, algo de uma brutalidade impressionante. Está todo mundo andando depressa e o Brasil, nessa comparação internacional, não.
Como é que o governo que você aqui representa está enfrentando esse dilema? Como foi bem colocado pelo reitor Dagoberto, né, não existe forma de construir um futuro sustentável, né, se não tivermos um grande esforço de educação, ciência e tecnologia. Ok, isso é consenso. Isso é consenso. Só que isso tem que se materializar com prioridade, algumas escolhas, porque é impossível você talvez ampliar o espectro de conhecimento. Isso não significa não apoiar, por exemplo, a pesquisa básica em todas as áreas. Precisa ser incentivada. Mais que isso, nós precisamos ampliar os investimentos científicos. Temos que ter mais pesquisadores, temos que ter uma perspectiva de trazer para o futuro novos cientistas. Por isso, uma das iniciativas é o Ciência na Escola. Nós temos que ter mais cientistas nesse país. Eu brinco, né? A gente conversa com o ministro Marcos, nós temos que ter mais cérebros. O país precisa de mais cientistas. E mais que isso, não precisa repatriar os cientistas brilhantes brasileiros que estão lá fora. Hoje, numa sociedade em rede, eles podem contribuir de lá. Então, um grande esforço da ciência brasileira, né, inclusive trazendo estrangeiros, pesquisadores estrangeiros para cá, precisa ser uma ação concertada num processo de convergência. Mas não basta isso. Nós temos que cada vez mais integrar toda uma infraestrutura laboratorial que é fruto de um investimento de 50 a 60 anos. Alguns exemplos, inclusive, do próprio ministro Marcos Pontes, que é um egresso do ITA. Isso. Nós temos ilhas de excelência. Eu voto a isso, mas nós montamos esse grupo para conversar aqui com 3 segmentos bem claros. Nós temos o setor de ensino, amparado pelo contribuinte, nós temos o governo, que você aqui representa, mas nós temos um segmento importantíssimo que é o grande investidor internacional, as grandes multinacionais, aquelas que gastam um bocado de dinheiro em pesquisa e desenvolvimento. Quando uma empresa como a sua olha para o Brasil, é um mercado que nenhuma delas pode considerar negligenciado, mas quando ela olha da perspectiva de pesquisa e desenvolvimento, ela conclui o que sobre o nosso espaço, Bessariel? Bom, você sabe que a Bosch ela é uma empresa que investe muito em inovação, em pesquisa. Se você compara o que o Brasil vai investir esse ano em torno de 42, 43 bilhões de dólares, nós investimos 8 bilhões de dólares como empresa, só a empresa. Então, você pega outras empresas investem no mundo 16 bilhões de dólares, como a Volkswagen, etc. Então, realmente, nós temos um problema no nosso mercado, e a nossa empresa multinacional olha como isso. Nós, primeiro, estamos sempre interessados no mercado. Se tem mercado, nós colocamos energia, dinheiro, recursos. E a Bosch, no Brasil, é um bom exemplo, porque nós trouxemos, através da inovação, pesquisas no lado do etanol e viabilizamos o veículo bicombustível, por exemplo, no Brasil. Isso é um marco que revolucionou a indústria. Levou 40 anos. O veículo Flex, que praticamente lançou-se em 2003 e hoje não existe um carro que não tenha tecnologia Bosch, tecnologia Flex. Então, isso já mostra que quando a empresa, a minha matriz, olha o Brasil, ela dá recursos para que a gente possa desenvolver o mercado local onde nós estamos. Então, eu acho que até, pegando um pouco o gancho aqui, o Brasil faz muita produção científica, né? Nós estamos aí no 12º lugar no ranking mundial de produção científica. Só que o problema, você olha patentes, nós estamos lá embaixo. Nós não conseguimos transferir o que nós pesquisamos em produção científica para o nosso negócio. E eu acho que esse é o grande desafio que nós estamos hoje como indústria, não só a área automotiva, com tudo isso que vem pela frente com a mobilidade disruptiva, com veículos autônomos, veículos elétricos. Nós temos que trazer cada vez mais próximo o ambiente científico, governo, para dentro da indústria. Eu acho que lá no movimento empresarial da MEI, que eu faço parte, a gente tem criado uma série de ferramentas de fomento para isso, né? Você tem aí Lei do Bem, você tem Nova Talento. Esse aspecto que me parece muito relevante que você menciona. Você assinala, por um lado, a existência de uma considerável produção científica e, por outro, um desligamento dessa, a palavra é minha, um desligamento dessa produção que você assinala é grande, da sua aplicação. O que acontece, Dagoberto? O que acontece, a fala do Bezalel é muito oportuna. De fato, acrescentando, no período de 2011 a 2016, de acordo com a Clarivate Analytics, o Brasil foi o 13º país do mundo em produção científica, em publicação, em papers referenciados. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos falando da 9ª economia mundial,
Nós estamos falando do país que está posicionado em 63º lugar no PISA. Nós estamos falando do país que se apresenta em 66º lugar em inovação. Nós estamos falando do país que está na posição não honrosa de 72º em competitividade. Esse desbalanceamento, William, ocorre porque todo o comportamento é direcionado por políticas que valorizam determinadas linhas de atuação. A ciência brasileira foi construída em parte por uma situação muito peculiar que está sendo questionada nos países mais progressistas. A cultura do ou você publica ou você está fora. A cultura do academicismo, onde uma carreira ela é construída baseada numa publicação que deveria ser o resultado de uma pesquisa que, num dado momento, precisa ser veiculada. Vou dar um dado muito importante. Ao longo dos últimos anos, o CNPq, nas suas várias linhas de bolsas para os nossos pesquisadores, é da ordem de 300 milhões de reais para bolsas de pesquisa e 10 milhões para bolsas de desenvolvimento tecnológico. Essa relação de 30 para 1 mostra muito bem para onde a gente está indo. Por favor, não me entendam mal, é importante sim publicar. É parte da vida científica que esse conhecimento possa ser colocado publicamente para ser avaliado pelos pares. No entanto, aconteceu ao longo do tempo um processo em que essas bolsas alimentam uma rotina frenética de publicação como se isso fosse um fim em si mesmo, quando na verdade não deveria ser. O governo reconhece essa realidade tal como o Dagoberto a descreve e está fazendo o quê? A primeira questão é tentar ampliar, né, sem alterar, e essa é uma posição muito firme do ministro Marcos. Nós temos uma estratégia de ampliar áreas que são estratégicas para o país, para aquilo que foi bem colocado, que a gente precisa transformar esse conhecimento científico, tecnológico, em produtos e serviços de alto valor agregado. Que isso vai contribuir não só para a expansão da nossa economia, mas principalmente para a diversificação. Nós usamos muito um lema lá que, em vez de exportar tonelada, nós temos que exportar grama. Mas é grama de satélite, é grama de avião, é grama de produtos de base natural, ou seja, conhecimento exportável, com conhecimento que nós temos no país. Os números, né, não é só a questão da publicação. Hoje nós colocamos anualmente no mercado 50 mil mestres, 25 mil doutores. Esse pessoal tem que estar atrelado à necessidade do setor produtivo. Tem que trabalhar para a geração de riqueza. O que o Dagoberto diz com todas as letras é que nós estamos presos a uma mentalidade de academicismo que vive para si mesma, desvinculada a essa mentalidade das necessidades de uma economia que tem que crescer com conhecimento. E aí a questão é fundamental para quem é responsável por políticas públicas como você. Qual é a ideia a respeito disso? Veja bem, as estratégias de expansão, de novos aportes de recursos, de priorização, partem por essas novas áreas. Nós temos que levar, e isso é fundamental e uma oportunidade, a economia 4.0, ou a economia do século XXI, começou uma década antes do século XX terminar. Nós estamos no final da segunda década, e a economia brasileira ainda não chegou a ela. E nós precisamos acelerar. E a única forma de acelerar é intensividade de conhecimento científico e tecnológico. Eu volto com essa questão logo depois do intervalo, Bessaliel. O que o Paulo Alvim assinala é o crescente gap entre o que lá fora se considera necessário, adequado, o que inclui inclusive um monte de coisas ligadas a problemas ambientais, e se o Brasil perdeu e ainda tem condições ou não de dar o salto e alcançar, vamos dizer, o trem está indo embora, se ainda dá para... O trem é coisa antiga, né? Se ainda dá para alcançar lá o último vagão e pular e seguir com os outros. É daqui um instantinho que a gente volta, pessoal. Até já. Não procure doença, procure saúde.
Na Amil, uma equipe de saúde acompanha o seu cuidado. Amil, cuidado certo para você viver o seu melhor. De volta ao painel WW hoje, cutucando a cabeça de vocês. Como é que a gente quer fazer um país próspero, rico, sólido, que cresça de maneira sustentável para as próximas gerações, se a gente tem, digamos, pouco apreço, eu já estou soltando um pouco a minha opinião, meu jeito nosso, um pouco brasileiro, temos um pouco apreço para coisas fundamentais, como por exemplo pesquisa e desenvolvimento. E aí, a última intervenção na roda da nossa conversa do Paulo Alvim Bessaliel foi assinalando como que hoje o que se descreve como economia 4.0, na verdade, se a gente olhar, já tem aí os seus 20, 30 anos de desenvolvimento. Há uma espécie de consenso quando as pessoas falam da situação do Brasil, na comparação internacional, como tendo perdido um bocado de tempo. Nós temos condições de pular, saltar etapas, como se dizia antigamente, e de alguma forma convergir para o que vamos considerar geralmente se diz economia 4.0? Ou você vê isso sem perspectiva? Não, eu acho que nós estamos num momento muito bom. Eu acho que a gente precisa reconhecer alguns movimentos importantes que aconteceram nesses últimos 2 anos, vamos dizer assim. Se você vê os fomentos que nós criamos, você vê a própria Embrapi, que foi criada com seus institutos, nós temos o Senai, nós temos recursos hoje disponíveis e estamos trazendo a universidade e a academia mais para próximo da indústria. Você vê o programa Inova Talentos. A minha própria empresa, nós temos 150 pesquisadores, doutores que nós pegamos das universidades para desenvolver tecnologia e inovação que são específicas do mercado. E se você olhar o mercado brasileiro, William, é impressionante. Você olha o agronegócio, você olha a área de biodiversidade, biocombustíveis, potenciais, e o mundo não está olhando para isso. Então eu não acho que a gente perdeu o bonde. É claro que eu não vou aqui desenvolver a tecnologia do veículo autônomo, não é? Porque nós não temos mercado para isso. Agora o Brasil tem algumas áreas que são tão importantes, que vão fazer tanta diferença no futuro. Se você olhar o tema do agronegócio, tecnologia, usando inteligência artificial, internet das coisas, a Bosch mesmo tem atuado nessa área, na área do plantio, na área da colheita, na área da redução de pesticida, com câmeras inteligentes. Você tem muita coisa que você pode inovar, precisa das academias, das universidades que têm pesquisadores, temos os institutos aí disponíveis. Eu diria que nós estamos num momento bom para aproveitar. Nós temos na área da indústria automobilística esse Rota 2030, que dá um horizonte muito claro de eficiência energética, que coloca de novo o nosso tema, o nosso asset etanol, eu diria... O RenovaBio se encaixa nisso. O RenovaBio, quer dizer, nós temos hoje um momento único de oportunidades para fazer pesquisa e desenvolvimento e inovar. Você colocou uma pergunta crucial na roda agora. Com essa tua frase, nós estamos no momento único de oportunidades. Estamos aproveitando? Não? De fato, só para chamar um detalhe sobre Talvez seja assunto, essa a pergunta do programa. O que acontece, William? É possível sim, eu acredito sim, e estou me baseando em fatos. Vamos analisar um pouquinho o panorama. Na década de 60, o produto interno bruto da Coreia do Sul era bastante inferior ao brasileiro. Era um país pobre. A renda per capita do sul-coreano era metade da do brasileiro. Em 1980, a China representava tão somente 2% do PIB mundial. Para o ano que vem, as projeções é que a China, que tirou 700 milhões de pessoas da miséria nas últimas 2 décadas, para o próximo ano, ela sozinha vai representar 19% do PIB. E se você analisar o que está acontecendo no mundo, em variadas experiências, sem dúvida nenhuma, decisões bem tomadas por aqueles que têm a obrigação de tomar decisão no que tange a economia, nos aspectos políticos de viabilização de tudo isso. Essa é a provocação. Mas aí que está o aspecto importante. A educação de qualidade, que gera ciência, geração de conhecimento, que é traduzido numa realidade que traz prosperidade através da tecnologia. E quando ela é de alta qualidade, chega a ser disruptiva, criando novas indústrias ou destruindo indústrias. E se você imaginar bem, nós temos uma história maravilhosa nesse país, em variados casos. Nós temos
o caso do Parque Aeronáutico Brasileiro, um dos mais sofisticados do mundo, que aconteceu graças à Embraer, que só foi possível graças ao CTA, que aconteceu porque tinha o ITA. Nós temos o agronegócio brasileiro, Embrapa, que só é possível por instituições universitárias de qualidade, como Luiz de Queiroz, como Viçosa, como Lavras. Nós temos o nosso pré-sal agora. Dagoberto, nós temos coisa muito boa acontecendo. Você faz uma precisa descrição da situação. Agora, a provocação intelectual é mais que uma provocação intelectual. Colocada pelo Bessaliel, continua de pé. A frase dele foi: nós estamos diante de uma oportunidade, precisamos explorá-la. Ao fazer esse arco histórico que você fez, citando exemplos de países que saíram da pobreza para uma condição muito mais digna para eles mesmos e na comparação com o Brasil nos humilha, você cita exemplos em que houve uma direção e um sentido em políticas públicas que permitiram geração de conhecimento e tecnologia e, a partir daí, desenvolvimento econômico. Esse foi teu raciocínio. Ok. Com frente ao que o Bessaliel levantou, é a pergunta agora. Estamos ou não caminhando em algum sentido que pudéssemos eventualmente comparar ao que outras histórias de sucesso realizaram? A janela de oportunidade, como bem foi colocado, é uma janela. Se ela não ela fecha. Ela fecha. E nós temos algumas coisas que são fundamentais, que são diferenciais nossos, até pelo conjunto de iniciativas de êxito que nós já tivemos. Nós tivemos citaram dois aqui, engenharia aeronáutica e a pesquisa. A engenharia aeronáutica, toda uma estratégica que atrelava, né, processos de encomendas públicas, num primeiro momento para um ambiente de defesa, no segundo momento para um ambiente de aviação regional. Duas janelas de oportunidade para um país continental. No caso do agronegócio é mais estratégico. Ninguém pensava na agricultura para nas nossas condições edafoclimáticas. Se nós não tivéssemos desenvolvido, ali só nós tínhamos a necessidade e a condição de fazer. O famoso plantio direto, por exemplo. Não só o plantio direto, né? Plantar no cerrado, que tem toda uma estratégia diferenciada. Quais são as janelas que se abrem, né? E é muito comum a gente conversar com pesquisadores estrangeiros, universidades estrangeiras, que sempre nos apontam isso. Vocês têm duas coisas diferenciadas. Uma chama-se biodiversidade. A biodiversidade, a bioeconomia brasileira, ela é baseada nos biomas. E os biomas podem ser pensados, e quando eu penso biomas, eu não estou pensando apenas agronegócio. Nós estamos falando de fármacos, nós estamos falando da indústria de cosméticos, ou seja, um desdobramento, a nova indústria do plástico, né? Toda uma economia que passa, né, a ser desenvolvida a partir do bio. Isso tem cara de Brasil. E nós temos massa crítica e vamos atrair pesquisadores para isso, para cá, do mundo inteiro. A outra chama-se energia renovável. Isso é uma demanda do mundo. E energia renovável, a Bosch já deu exemplo. Ela veio pesquisar aqui, porque aqui nós somos o grande laboratório da energia renovável. Então, algumas janelas de oportunidade, e não é para a gente fornecer energia ou alimento. É fornecer produtos de valor agregado a partir disso. Eu percebi a sua intenção de escapar dessa falsa dicotomia. Porque muitas vezes na discussão se coloca, na minha opinião, de maneira completamente equivocada, a ideia ou você produzirá combustíveis, biocombustíveis, ou você produzirá comida, eu não ponho o etanol na minha sopa. Não. Então que me interessa isso. Eu acho a discussão equivocada, eu agradeço que você tire desse é fundamental, quando eu estou falando de alimentos de valor agregado, os alimentos, o food tech, são os alimentos funcionais, são alimentos de uma nova geração. Não estou falando de commodities. Nós precisamos sair da tonelada para a grama, para aquilo que vai fazer diferença e vai ter valor, com um diferencial. A humanidade precisa de alimento e energia. Bessaliel, aí vem para você uma pergunta constrangedora, sobretudo diante dos amigos todos que você tem na indústria automotiva, por exemplo, ou na clássica indústria metalúrgica. Quando a gente considera o que o Brasil foi capaz de realizar nos últimos anos em termos de inovação científica e tecnológica, a gente olha para isso.
a gente olha para as energias renováveis, a gente olha para o bio. Mesmo ao falar do esforço da sua empresa em participar do desenvolvimento desses aspectos no Brasil, você reiterou como que vocês olham, você citou a inteligência artificial no uso, na redução do uso de pesticida, pouco importa o nome que dê, no uso de agrotóxicos, como quiser, e por aí vai. O Brasil perdeu a sua vocação industrial? Não, eu acho que não. Eu acho que a indústria 4.0 que está aí, e nós somos um exemplo disso, que nós temos, só para você ter uma ideia, as nossas máquinas no nosso mercado são mais ou menos 17 anos em média de idade. Né? Aí quando veio a indústria 4.0, o mundo falando sobre inteligência artificial, interconectividade de máquinas, Internet das digitalização, coisas, né? Internet das coisas, não ficou apavorado. Nós, por exemplo, estamos aplicando um retrofit na nossa indústria, por exemplo, onde você, através de assessoramento, usando o Big Data, Gates, você melhora a tua produtividade. Eu acho que isso se encaixa também no agronegócio. O tema é melhorar a produtividade, porque a indústria 4.0 é um enabler, é um facilitador para você poder melhorar a tua eficiência. Então, isso vem totalmente a calhar e fazer a nossa indústria ficar mais forte. Eu vejo também aqui uma oportunidade, nós temos vários exemplos que estão sendo feitos na indústria. Você pega os investimentos atuais, estão focados na digitalização, na indústria 4.0, em quase todos os novos investimentos, né? No agronegócio, você pega a digitalização, onde você pega uma sementadeira e você digitaliza ela, né? Você aumenta a produtividade em 15%, 20%. Você pega o espreamento, todo o sistema você coloca em tecnologia inteligente, isso usa Big Data, você usa Machine Learning, você analisa os dados. Nós lançamos há 3 anos atrás, só para você ter uma ideia, uma tecnologia que pesa o gado sem colocar a mão nele, não é? Onde você joga os dados do gado para a nuvem. O fazendeiro hoje ele tem condições de avaliar se o gado está doente, está engordando, etc. E melhor ainda, ele vira um produto onde você garantidor até para financiamento. Porque hoje você não consegue financiar um gado, não é? O fazendeiro tem que tomar dinheiro, ele tem que dar a fazenda, o trator, o caminhão. Agora ele pode dar o gado, porque o sistema permite um acompanhamento direto, onde está o animal. E vai dar rastreabilidade também para quem eventualmente compra o couro do qual sai. Então, você vê, tem uma série de tecnologias que a indústria 4.0, a internet das coisas, a digitalização, está trazendo de oportunidades para o Brasil e nós estamos aproveitando. Eu acho que a gente precisa falar menos e praticar. E a nossa indústria vai para a área prática mesmo de Você executar. vê isso acontecendo, Dagoberto? Você tá na seguinte ponta, você recebe recursos públicos, você depende de orientações e de políticas geralmente estabelecidas por vários ministérios, Ministério de Ciência e Tecnologia, você tem o Ministério das Minas e Energia, ligado à atividade que você desenvolve em Itajubá, você tem o Ministério da Educação, você tem ou que se supõe que existe uma formulação quase, digamos assim, estratégica dirigida para esses aspectos que nós estamos abordando aqui nessa conversa. Você vê isso acontecendo? Eu vou pedir para você responder logo depois do intervalo, para não cortar o seu raciocínio. Daqui um instantinho, pessoal, até já. Desde 1875, o Estadão leva informação e análise ao leitor dos acontecimentos históricos aos fatos cotidianos, sempre de forma pioneira e inovadora. Assine e contribua para manter o jornalismo de qualidade vivo e cada vez mais forte. Acesse assine.estadão.com.br ou ligue 0800 770 2166 e faça sua assinatura. Estadão, a história passa por aqui. Volta ao painel da WA. Eu não vou nem repetir a pergunta, para não perder o tempo da sua resposta. Muito bem, eu vejo sim. Eu vou dar 2 exemplos bem interessantes. A universidade pública, que tem toda uma dinâmica, ela pode e deve sim se abrir de acordo com as suas competências para aquilo que o país de fato precisa, para as reais demandas em termos de tecnologia agregando valor. Cerca de um pouco mais de 2 meses atrás, nós recebemos lá em Itajubá, no sul de Minas, porque lá nós temos a maior quantidade de petróleo cru para pesquisa fora da costa brasileira. Recebemos o consórcio de Libras. Estava lá Shell, Petrobras, a Total francesa e 2 empresas chinesas. Foram aportar, numa primeira etapa, 100 milhões de reais
podendo chegar a 400 milhões. Dinheiro Pra da quê? iniciativa privada. Dinheiro da iniciativa privada lá numa instituição pública. Por que isso? Porque naquela instituição que tem uma tradição imensa em termos de infraestrutura para o setor elétrico, nós temos desenvolvido tecnologia para o setor petrolífero. E nós desenvolvemos centrífugas que nós despejamos em alto mar para fazer a limpeza do mar quando ela está contaminada com petróleo. O tema é bem atual. Absolutamente. Mas graças a essa tecnologia, William, lá está para ser construído um laboratório inédito no mundo, chamado Laboratório de Alta Pressão, que vai tirar o petróleo lá das profundezas do pré-sal, deixar o gás carbônico e trazer apenas o petróleo. Isso é algo que não tem no mundo. Então, quando nós falamos em todas essas abordagens, eu falo de petróleo no Brasil, falo de pré-sal, eu falo de SEMPES, eu falo de UFRJ, eu falo de tanta gente capaz que tem desenvolvido tecnologia, que está acontecendo um fenômeno maravilhoso que o Paulo Alvim chamou a atenção e o Bessaliel também. Lá em Itajubá, uma pequena cidade de 100 mil habitantes, nós temos uma quantidade muito grande de empresas, nós temos simplesmente hoje a maior incubadora de base tecnológica do estado de Minas Gerais. São 35 startups em ação, em processo de finalização. Só para aquela pequena cidade, o que nós geramos anualmente em termos de conhecimento de fato, de ciência e tecnologia, para a área de energia, para a IoT, para uma série de outras atividades, são 80 milhões de reais. Cada pequena empresa dessa que nasce, ela emprega 8 a 10 pessoas. E esse fenômeno... Mas isso é feito com dinheiro público ou com dinheiro privado? Não, com dinheiro privado e com o apoio, por exemplo, do Ministério de Ciência e Tecnologia, onde nós estamos inaugurando agora um moderníssimo co-work Fab Lab, onde os nossos alunos aprendem. E você sabe o que é interessante? Nós estamos com uma taxa impressionante, muito maior que a média, de que de cada 10 startups que se apresentam para um processo de incubação, nós conseguimos colocar 8 no mercado. E por que isso? Porque os nossos jovens, eles são preparados ao longo de todo o curso, das mais variadas áreas, para enfrentar um processo que busca pré-incubar aquelas ideias que têm interesse no mercado. E isso não é novo. Vocês sabiam que, por exemplo, quem primeiro acreditou na Apple foi a Sebrae americana há mais de 20 anos atrás, 30 anos atrás, SBIC, que aportou $500 mil para que a Apple pudesse criar. E a razão é simples. Quando você pega um smartphone, você diz que aquilo é iniciativa privada. Aquilo também é política governamental. Aí a gente não é só iniciativa privada. Aí a gente porque se não fosse o Brasília, Departamento de Defesa americano, William, a internet não existiria. Nem GPS. Se não fosse o sistema de defesa americana, não haveria o GPS. Se a CIA e a NSF não tivessem feito uma descentralização de recursos para a Universidade de Delaware, nós não teríamos a tela touchscreen. Essa combinação de boas políticas públicas com a iniciativa privada é o que está acontecendo hoje. E é por isso que eu sou tão otimista com relação à ciência e tecnologia no Brasil, desde que nós nos preocupemos com isso. E eu não sinto que nós estamos nos preocupando suficientemente. Daí a importância de programas como esse, que tem que nos ajudar a popularizar a ciência e tecnologia para o cidadão que não sabe ainda como isso é crucial. Tudo bem, eu acho, estou de acordo que a gente descreva essa edição do painel WW até quase como um sentido editorial, institucional, vamos dizer, é claro que a gente às vezes gosta muito mais, principalmente jornalista velho como eu, a gente adora uma fofoca política, a gente adora ficar batendo papo sobre política, mas eu acho que a gente tem que colocar isso para o público, dizer, quais são as questões fundamentais que a gente tem que pôr na cabeça. Agora, aí eu trago todos vocês de volta com os pés ao chão e vou para o assunto de Brasília, que chama-se abismo fiscal, contingenciamento de verbas, orçamento engessado, indexação, emendas impositivas. Eu estou descrevendo um mundo no qual o poder público brasileiro, tão necessário como o Dagoberto acabou de descrever, para fomentar políticas que levem aquilo que o Bessaliel acredita que possa ser feito na janela da oportunidade, esse poder público perdeu qualquer capacidade de investimento.
Nós estamos numa situação na qual a nossa máquina pública mal se sustenta. E se a gente somar a esta situação, a situação fiscal dos estados, esses entes da federação, dos 27, nós temos 14 quebrados. E a prioridade deles, em geral, costuma ser pôr gasolina na viatura da polícia e botar remédio no hospital que foi construído e não consegue funcionar porque o sufoco fiscal nos deixou numa situação de penúria absoluta. Como é que nós estamos enfrentando essa situação da sua perspectiva? Na base da ciência, tecnologia e inovação, a gente pode contribuir para a redução, primeiro, de custos na máquina pública. Então, quando eu posso ajudar a saúde, eu posso ajudar a segurança pública, eu posso ajudar a educação. Esse é o primeiro caminho. O outro caminho, e isso tem que ter muita clareza, nós temos que buscar fontes alternativas. A crise fiscal... Está falando de recursos. Né? De recursos. A crise fiscal não se resolve assim, de um dia para o outro. Nós vamos conviver com ela há muito tempo, o que vai levar à dificuldade de investimentos. Só que investimentos em ciência e tecnologia, e nós estamos falando de investimentos, nós não estamos falando de despesa, precisam ser feitos, para que a gente não perca a janela de oportunidade. Então você tem que fazer um processo... Paulo Alvim, você tem dinheiro para investir? Nós estamos buscando em fontes. Primeiro, otimizando os recursos. Um grande processo de evitar desperdícios, focar, priorizar. Então, esse é uma ambiência que se faz já desde janeiro desse ano, no sentido de utilizar bem o pequeno recurso orçamentário que se tem. Esse é o primeiro movimento. Isso tem permitido a gente manter as ações. O outro é buscar fontes alternativas. Para boas propostas existe. E o setor privado tem sido parceiro. Por incrível que pareça, o setor privado investe. Muitas vezes a gente não faz a contabilidade de forma adequada, mas ele vai investir onde tem retorno. E ciência, tecnologia e inovação traz retorno. O Bessoli eu ia comentar exatamente isso. Quer dizer, do 1,3% mais ou menos do PIB que a gente investe hoje, que são os 42, 43 bi de dólar... A gente, você falando do poder público. Não, país. O total, o país. 47... é bem menor, está em torno 40, de 1. Não? Como? Meio. O poder está meio a meio. Não, 47% é da iniciativa privada. A outra metade é pública. Então, você tem aí uma pujança muito forte do investimento privado em pesquisa e desenvolvimento. Mais ou menos 20 bi vem da área privada. Por isso que eu disse, a janela de oportunidade ela é criada pelo Estado. Quando você cria uma política pública de longo prazo, como Rota 2030, onde você traz eficiência energética, mais segurança, onde você no agronegócio coloca lá, você vai criar mecanismos para que o Brasil seja o grande exportador do agronegócio no futuro, não só do commodity, mas também do manufaturado do agronegócio. Quando você dá essa perspectiva, você cria um mercado, a indústria privada investe, porque existe mercado. Eu acho que esse é a grande... Claro que você tem em tecnologias disruptivas, não é? Aí você tem políticas de estados, como a China, que resolve ir para o elétrico e coloca recursos fortes. Isso é uma política de estado muito forte. Eu acho que o Brasil precisa exatamente colocar essa política, definir aonde ele vai colocar a sua política de estado, é? Para que aí a ciência e tecnologia, as universidades possam criar, produzir material produtivo. Só abrir um parênteses e tornar a discussão um pouquinho mais específica, porque a discussão do carro elétrico ela é mundial hoje. Sim. E o Brasil está no meio dessa discussão justamente na comparação internacional. E há uma clivagem aí, não, mas há uma disputa séria. Sim, mas por que existe o carro elétrico? Nós vamos para o carro elétrico tal como europeus e chineses pensam, ou nós vamos para o elétrico tal como o nosso setor sucroenergético pensa? Olha, eu acho que isso é uma questão realmente de Estado importantíssima. Pois é, por isso que eu estou levantando a questão. A energia elétrica ela não sai da tomada. Sim. Então, vamos lá. A eletricidade, se você pega o que a gente tem asset, que faz 40 anos que a gente fez, que é o tema do etanol, ou do biodiesel, ou da biomassa em geral, você é neutro no que diz respeito à redução do CO2. O carro elétrico existe por causa da pressão da redução do CO2, dos pactos de Paris, que começou lá atrás com Kyoto, etc. Pô, o etanol, ele da fonte dela, quando você compara com um motor a etanol com um motor elétrico europeu, nós somos melhores na eficiência. Nós somos melhores no que diz respeito à produção de CO2. Então, aí vem a grande questão. É claro que as montadoras que estão aqui, os sistemistas como a Bosch, eles vão seguir a tecnologia do mundo. A questão é a velocidade que você coloca isso. O Brasil não precisa, como a Europa precisa, para resolver as metas de CO2, a eletrificação. O Brasil não precisa.
o Brasil tem outros mecanismos para poder atender essas metas. Então aí vai ter uma questão de mercadológica, o que vai ser mais barato. É claro, se eu quiser quebrar a nossa indústria e transformar ela inteira em indústria de motor elétrico, não é? Vai ter consequências no que diz respeito ao emprego. Pra você ter ideia, um motor a combustão, ele tem 1.400 peças, não é? É composto de 1.400 peças. Você vai para o motor elétrico, ele tem 200 peças. Então você pode imaginar o que significa isso na cadeia inteira do na cadeia da indústria. Então é muito importante essa questão e o governo brasileiro precisa realmente dar esse norte para que então nós que fazemos as tecnologias que fazemos, nos adaptemos e falamos, bom, vamos por aqui. O etanol vai existir por muito tempo. Queria o comentário dos dois. O Paulo Alvim, o governo brasileiro precisa dar esse norte. Tá, primeiro posicionamento que hoje existe uma certa convergência dentro do governo, coisa que durante muito tempo não existiu, né? Outro ponto fundamental é um compromisso com o desenvolvimento nacional. E quando nós falamos em geração, em produção de etanol, eu começo a ter, como eu falo também no caso do fotovoltaico, eu começo a ter produção distribuída. E isso eu dou oportunidades de trabalho, oportunidades de negócios, país afora, dando qualidade no fornecimento de energia, né? Autonomia no fornecimento de energia e geração de riqueza. Nós não teremos mais modelos centralizados. E isso é algo que tem a ver com a nova proposta de desenvolvimento desse país. Menos Brasília e mais Brasil. Mas a questão do dilema tecnológico continua aí, Dagoberto. Continua aí. Há decisões que têm que ser tomadas. Claro, sim, mas para isso tem algo que é fundamental, que, diferentemente do passado, a gente tomava decisões, às vezes, por soberania nacional. Agora a soberania tem tecnologia como adjetivo. William, é foco. Vamos lá, em 1992, quando Bill Clinton disputava com George Bush, o seu chefe de campanha, James Carville, ele montou um acronismo dizendo é a economia, estúpido. Chamando a atenção para o que realmente é importante. Pois é, eu poderia parafrasear e dizer assim, é a tecnologia, estúpido. O que eu quero dizer com isso? Olha o dilema que nós estamos enfrentando em Itajubá. Naquela instituição universitária centenária, sem dúvida nenhuma, uma das grandes contribuidoras para o parque energético brasileiro, nós estamos com um fantástico complexo laboratorial feito pelo Instituto Senai, Confederação Nacional da Indústria. Foi lançado ano passado em Brasília, 425 milhões, já se gastou 40 milhões. E isso é dinheiro público. Dinheiro público, dinheiro privado, através das federações. Mas o que acontece nesse caso? O que está acontecendo que nós banalizamos essa coisa de que o projeto do PAC não se paga, aquele laboratório que está sendo construído não se paga? Onde é que nós estamos colocando a nossa energia? Só para você ter uma ideia nessa história toda, a gente imagina que esse complexo, caso ele existisse hoje, ele seria o 7º maior do mundo. No hemisfério sul não tem outro igual. Há dezenas. Que é focado na questão da energia elétrica. E repare, aquilo que nós estamos comentando, energia é matéria-prima básica para o desenvolvimento. Sem energia não tem infraestrutura alguma de coisa alguma. E, no entanto, nós estamos numa verdadeira cruzada, tentando convencer corações e mentes, não só na mídia, que é o que nós estamos fazendo juntos aqui, para trazer à baila um assunto de tão alta importância, mas também convencendo os nossos políticos, que é aí que é o importante, é a tecnologia, é isso que vai nos redimir, no sentido, inclusive, de trazer parceiros para poder apoiar um laboratório. Só para você ter uma ideia, eu assisti uma palestra no Prêmio CBMM de Tecnologia, Pedro Moreira Salles comentando assim, ora, não é? Metalurgia sem tecnologia é garimpo. Nós não podemos continuar entendendo que uma tonelada de minério de ferro custa um pouco mais que $100, mas uma bobina de aço a quente custa $600, 500%. O que nos interessa é valor agregado. Nós temos condições, mas é preciso ter foco e entender que isso é uma questão estrutural. E raramente eu escuto. Eu escuto Luiz Davidovich, tantos profissionais, justamente chamando atenção para a quantidade de cientistas e jovens cientistas brasileiros que eventualmente podem ser
tirados desse caminho de construção através de bolsas que são eventualmente canceladas, nós não estamos prestando atenção, porque é isso que vai nos redimir para as próximas gerações. A observação é crítica, é contundente e é seríssima. Diz, está faltando foco, está faltando o sentido da emergência que isso deveria nos impor como espírito diante da coisa, mas principalmente o que o Dagoberto está dizendo é que estão desperdiçando recursos, porque não estão jogando onde deveria. Ou o que foi jogado está sendo abandonado. É uma posição que eu queria trazer aqui, inclusive a gente vai somar esse esforço do reitor, diz respeito ao seguinte: as famosas emendas parlamentares. Nosso Ministério tem feito um esforço para a gente utilizar essas emendas em favor do conhecimento. Então nós temos falado que parte significativa desses recursos que não são bloqueados para ser utilizados nos ecossistemas de inovação, para fortalecer capacidades e do que depende laboratórias. Do que depende? Nós estamos trabalhando com as pancadas, com as diversas... Ou seja, articulação com o legislativo. Articulação com o legislativo. O Ministério tem feito um grande esforço no sentido de trazer os parlamentares para o futuro. Né? Esse país tem que deixar de ser o país do futuro para ser o país das oportunidades, que nós não podemos perder, como você abriu no início do programa. Porque eu vou para os 50 anos de carreira em janeiro, e isso é uma frase que eu já não gosto mais de ouvir, é que o país é o país do futuro. Eu não consigo mais, eu tenho talvez uma questão pessoal minha, eu acho isso prejudicial para nós. Todos nós. Você só dizer que o Brasil é o país do futuro, eu não aguento mais ouvir. Para encerrar o programa, Betsaliel, você levantou aqui o que me pareceu um aspecto essencial quando a gente considera, sobretudo, como o público reage ao painel WW e os comentários que a gente recebe. Há sempre uma perspectiva por parte do nosso público, que quer dizer o seguinte: a mídia critica, não mostra o que há de bom. A mídia não se importa em trazer aspectos. Eu acho essa crítica generalizada como ela é ruim, não acho que ela possa ser generalizada dessa maneira. Acho que, como em todas as outras coisas no Brasil, também não acho que nosso panorama de mídia, a gente tem bolsões de excelência, tem coisas ruins, é um bom espelho do Brasil. Mas no caso, para terminar esse programa, que é um programa que começou com um tom crítico em relação a como que o país enfrenta essa questão, de que maneira você vê o Brasil, vamos dizer, além das duas próximas eleições presidenciais? Na questão de pesquisa e desenvolvimento. Não, eu acho que, como eu disse, temos essa janela de oportunidade. Eu sempre disse, com a política de liberar-se o mercado, de acordos bilaterais, e como o mundo também vai, nessa área da pesquisa e inovação, vai reagir no futuro, com uma velocidade muito mais rápida do que até então, indústria 4.0, tudo que vem por aí, onde requer muito mais flexibilidade, etc., o Brasil precisa realmente buscar a sua competitividade. Se nós em 3, 4 anos não tivermos atingido a nossa competitividade internacional para uma série de coisas, principalmente que envolvem a indústria, nós vamos ter problemas. Isso é pouquíssimo tempo? Por isso, é pouquíssimo tempo. Por isso que reforma tributária, tudo aquilo que tem se discutido hoje no governo, para nós é música para os ouvidos, é o que nós sempre quisemos. Eu também tenho já meu tempo de carreira e sempre fiquei esperando esse momento acontecer. Quer dizer, nós sempre vivemos só para nós e agora nós temos uma oportunidade de viver para o mundo e exportar tecnologia. Nós temos recursos humanos fantásticos nesse país, nós temos jovens inovadores, nós somos um país empreendedor, apesar de pouco recurso, nós temos um ecossistema de inovação muito interessante em vários grandes centros. O professor acabou de dizer aqui, Itajubá, temos em São Paulo, em vários. Então, eu acho que a gente tem que juntar forças. Eu acho que o movimento empresarial para a indústria que nós estamos fazendo na MEI tem essa conotação. Trazer a universidade próximo, junto com o governo, com poucos recursos que temos, de uma forma inteligente, porque a questão não é usar corretamente o recurso, não é uma questão de não tem dinheiro, nós precisamos saber usar corretamente o dinheiro. E trazer a indústria para dentro desse teatro e fazer realmente o país decolar lá para frente. Eu sou um otimista, eu acredito que isso deverá acontecer, mas precisamos das reformas, precisamos urgentemente das reformas tributárias, da simplificação, nós precisamos da desburocratização. Ontem eu estive conversando em Brasília exatamente sobre os temas da desburocratização. Parece que o que vem por aí é coisa boa, precisa ser aprovada no Congresso, precisa ser aprovado no Senado, é claro, nós precisamos da boa vontade
da classe política de realmente olhar o Brasil como um país de futuro e não um país de momento legislativo apenas. Eu acredito sim que nós vamos poder investir muito. Está levando para um lado político que me interessa muito. Eu sou um ardoroso defensor da necessidade da articulação entre as várias instâncias políticas. Dagoberto, eu poderia dizer o seguinte: o Brasil não é só o país de Pelé, Garrincha, Lamartine Babo, você Chico da nossa Guardiola. geração, a nova, acho que... Nós também somos o país de César Lattes, Santos Dumont, Landel de Moura, empreendedores como Visconde de Mauá, Antônio Emílio de Moraes. Nós somos um país de tanta gente interessante, tanta capacidade, e para saber disso tem que andar pelo mundo. Agora, nós estamos precisando entender que é só prestando atenção naquilo que é relevante, que é educação, ciência, tecnologia, inovação, é que nós vamos ter o nosso espaço no rol das nações mais progressistas. Pessoal, eu queria agradecer aqui a participação dos nossos convidados nesse programa aqui. Como eu disse para vocês, é praticamente uma postura editorial, uma preocupação nossa do painel WW em discutir alguns temas fundamentais para o país. Então eu queria começar dando o meu muito obrigado a Paulo Alvim, secretário de Empreendedorismo e Inovação no Ministério de Ciência e Tecnologia. Agradeço a Bessaliel Botelho, presidente da Robert Bosch América Latina e presidente da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva. E, em terceiro lugar, meu muito obrigado a Dagoberto Alves Almeida, reitor da Universidade Federal de Itajubá, em Minas Gerais, a Unifei. A você, como sempre, meu muito obrigado pelo apoio. Até o próximo programa. Tchau.